Maria já pode vir ao parque. A Maria foi uma heroína, completamente. Nós temos um amigo que se chama Maria Campeona. Tem 4 anos e para ela a maratona começou numa noite de domingo, 18 de julho de 2010. É indescritível. É indescritível porque... Primeiro a nossa impotência, não é? Perante a nossa impotência, nós estamos numa fase em que, pelo menos eu, de revolta total. A revolta e a angústia, quando no diagnóstico está escrito neuroblastoma, um tumor maligno, no caso da Maria, já com metástases. Se a doutora Rosa tiver a fazer festinhas ao cão, Maria. Quando nós fazemos uma festinha aos cães, não dizemos pois não. Não dizemos? Olha, e o que é que temos que fazer a seguir às mãos? Foram 100 dias de quimioterapia, mais operação para retirar o tumor, mais um autotransplante, mais radioterapia. Ao todo, quase 8 meses de internamento. Eu cheguei a perguntar ao médico da Maria no corredor o que é que ia sobrar. No fim, porque os exames eram feitos em sítios com símbolos de nuclear. As químias, caía uma gota daquele líquido no lençol, ficava verde, fluorescente. Ela fazia xixi na fralda, a fralda se ficasse mais um bocadinho em contacto com a pele dela, aquilo ficava tudo vermelho. Cheguei a perguntar o que é que ia sobrar. Do pai. Engana-se o nervosismo quando o dia começa com uma consulta no IPO do Porto. Tu não sou eu, o teu namorado? Não. Então? Martim. Quem é esse Martins? Martins não. Martim. Você não conhece Martins? Martim não. Martim. Pendura pelos pés na varanda. Olha, é assim. Martinha. São exames de rotina, para que a doença não volte a aparecer sem aviso. Maria e os pais conhecem bem os corredores do Instituto Português de Oncologia. Quando entraram aqui pela primeira vez, já sabiam que estava doente, que era grave, mas pensaram que podiam ter a solução dentro de um envelope. No meio do caos, nós lembramos-nos... nós temos podia ser a nossa salvação, não é? Nós temos criopreservantes, as células estaminais. Ele vai logo no primeiro dia à consulta do IPO, não é? Pronto, e logo nos puseram assim um bocadinho à vontade, no sentido de... isso não tem grande utilidade. Não tem grande? Não tem utilidade não nenhuma. Tem utilidade. Se calhar, se fosse para um irmão, poderia ter, no próprio... Esqueçam. Quando a Maria nasceu, decidiram fazer a criopreservação das células estaminais do sangue do cordão umbilical, num banco privado, onde ficaram guardadas apenas para ela e para a família. A probabilidade de utilizar as células estaminais está hoje estimada a ser inferior a 1 para 20 mil. É muitíssimo baixa a probabilidade. Portanto, a pessoa, ao ser, deverá ser informada dessa probabilidade, que provavelmente as células não vão ser utilizadas. Nem para a pessoa, nem para ninguém. Eu acho que o maior problema aqui é, talvez, os bancos privados, como que garantem que aquelas células estão, como eu digo, vivas, viáveis, funcionais e poderão ser utilizadas. Eles não podem dar essa garantia. Eles não sabem como é que esta célula vai estar daqui a 5, 10 anos, 20. Mas afinal, por que são tão importantes? O que as torna tão especiais? As células estaminais têm uma capacidade de se reproduzirem, de se diferenciarem, não é? São as células, digamos, mãe de todo o nosso organismo. A 196 graus negativos não são nada, mas podem ser tudo, depois de saírem dos tanques de congelação. Renovam-se, dividem-se, transformam-se em todos os tipos de células do sangue. Quando é preciso tratar doenças oncológicas do sangue, quando é preciso um transplante, são estas as células que se vão buscar à medula óssea, ao tecido esponjoso que está dentro dos ossos. As células estaminais podem ser encontradas também no sangue periférico. Com alguns medicamentos,
é possível tirá-las da medula e pô-las a circular no sistema sanguíneo. Este separador celular encontra-as e guarda apenas as que interessam. Muito bem, parabéns, posso ganhar. E as que interessam estão também no sangue do cordão umbilical. O primeiro transplante fez-se em Paris em 1988. Uma criança com anemia de Fanconi recebeu as células estaminais da irmã recém-nascida. Todas são células estaminais, mas há diferenças. As que estão no sangue do cordão umbilical são mais imaturas e, por isso, o risco de rejeição do transplante é mais baixo. A probabilidade de rejeição é menor e, no caso de ocorrer a tal doença de enxerto contra o hospedeiro no doente, a intensidade também é mais baixa. Digamos, será em geral entre o grau 1 e o grau 2 de doença de enxerto. O que para os doentes isso tem um significado muito bom, porque a doença de enxerto tem uma morbilidade e uma mortalidade elevadas. Compatibilidade clássica entre o dador e o receptor não é preciso ser tão estrita como quando é um dador adulto. De qualquer modo tem uma limitação, ou tem algumas limitações, nomeadamente o número de células que existem nos sangues do cordão. Há um número ideal de células para garantir um transplante. O sangue do cordão às vezes tem, mas outras vezes não tem. A maioria das vezes tem ou não tem? A maioria das vezes não tem. O sangue do cordão não é a panaceia, mas para muitos casos selecionados é extremamente útil e muitas das vezes não se encontra um bom dador adulto. Nesse caso o sangue de cordão será o ideal. Por cá, desde 2002, fizeram-se 55 transplantes com sangue do cordão umbilical. Nenhum deles foi autólogo, ou seja, em nenhum dos casos se utilizaram as células estaminais do cordão umbilical do próprio doente. Nomeadamente nas leucemias, muitas vezes são crianças leucemias que, claro, que têm alterações genéticas. Muitas vezes não, em geral, elas estão presentes ao nascimento. Portanto, aquele sangue do cordão tem doença. É um sangue de cordão com doença. Até dezembro de 2010, há registro de quase 5.000 transplantes de sangue. Os médicos escolhem, na esmagadora maioria das vezes, ir buscar as células estaminais à medula óssea e, sobretudo, ao sangue periférico. Foi o que aconteceu com a Maria, quando foi preciso fazer o autotransplante, quando se percebeu que o que tinha guardado no banco privado não servia para lutar contra o neuroblastoma. Isto é a mesma coisa que fazemos um seguro de incêndio da casa, a casa arde e dizem-nos que afinal com este tipo de chama não é possível pagar o seguro. Tinha que ser outro tipo de chama. Nunca mais olharam para aquele envelope, nem para o contrato que assinaram com a Bioteca. Não quiseram reclamar, porque entre todas as revoltas que viveram com a doença, aquela era a menor de todas. Por 25 anos, pagaram à empresa de criopreservação 1.350 euros. Na Bioteca dizem-nos que, por razões técnicas e pontuais, não é possível visitarmos o laboratório. Por escrito, garantem que as informações que prestam são claras e suficientes, atendendo aos conhecimentos técnicos atuais. Afirmam que num tema tão complexo é difícil cobrir com a devida exaustão todas as possibilidades e limitações e que o serviço que prestam é a criopreservação, manter as células estaminais em estado de potencial utilização terapêutica. Há 6 empresas e uma clínica de reprodução assistida que vendem este serviço. O último registro é do final do ano passado. Juntos, os bancos privados guardam mais de 66.000 unidades de sangue do cordão umbilical. Os preços variam entre os 1.000 e os 1.500 euros por 20 ou 25 anos de criopreservação. Mostra-se uma lista de doenças. Leucemia linfoblástica aguda, neuroblastoma, imunodeficiência, em que as células estaminais do sangue do cordão umbilical podem ser usadas. anemia sideroblástica congénita, diabetes tipo 1. Pelo mundo, a literatura científica descreve apenas 5 casos de transplante autólogo, uma leucemia, um neuroblastoma, 3 anemias aplásticas. 5 casos que ainda assim dividem médicos e investigadores sobre a necessidade desta opção terapêutica. E nós não o escondemos, pelo contrário. Nós dizemos precisamente isso. Por isso é que um banco familiar também é útil, porque nesses casos, em que, e disse bem, portanto há doenças que são de foro genético ou que a própria doença
aconselha que haja um transplante halogénico, portanto, de outra pessoa, para ajudar a curar. É importante, o primeiro dador que se procura, numa situação dessas, em qualquer delas, é sempre um irmão compatível. Mas vamos imaginar que a minha filha precisa, que um dos irmãos é compatível, então ele dá naquele momento. E ela recebe uma célula fresca. O sangue de cordão umbilical tem algumas vantagens em relação à medula óssea, isso também está demonstrado, e às vezes não é possível colher também do irmão, não é? Neste caso deste transplante que tivemos, o irmão era muito pequeno e não fazia muito sentido estar a sacrificar o irmão a uma intervenção dessas, porque há alguns riscos. Foi há 4 anos. A criança, com uma doença genética que lhe destruía o sistema imunitário, recebeu as células estaminais do irmão mais velho. A crioestaminal descongelou uma amostra nestas circunstâncias. Entre irmãos, a probabilidade de ser compatível é de 25%. É a maior empresa de criopreservação. Tem armazenadas cerca de 45 mil unidades de sangue do cordão umbilical. Por ano chegam até aqui, em média, 7 mil amostras. A faturação ronda os 8 milhões de euros. 1/3 do negócio faz-se agora além fronteiras. Por exemplo, em Espanha há uma restrição em que as amostras podem ser processadas, mas não podem ser armazenadas no país. E por isso nós temos também um laboratório em Madrid que faz essa parte de processamento, mas depois o armazenamento não é feito aí. Se for feito no próprio país, a amostra tem que estar disponível para doação. E as pessoas, algumas optam por deixar a amostra no país, outras optam por exportar para poderem utilizá-la mais tarde. O mesmo acontece em Itália. É nestes 2 países que a empresa aposta para crescer e para contrariar, dentro de portas, os possíveis efeitos da crise económica. Aqui preferem chamar-lhe banco familiar em vez de banco privado. Todas as investigações e ensaios clínicos são acompanhados com muito mais do que expectativa. Já há 3 ou 4 anos atrás, ninguém imaginava que o sangue de cordão umbilical pudesse ser usado para diabetes tipo 1 ou para paralisia cerebral, que é algo que está a acontecer já em centenas de crianças em todo o mundo. Da mesma maneira que há muitos projetos de investigação que ainda estão nos primeiros passos e daqui a 3 ou 4 anos já vamos poder ver pessoas a serem tratadas, provavelmente, noutras doenças. Abre-se um leque de perspectivas, mas que pode não ser concretizável, não é? Sim, estas são reais, já não são expectativas, porque já existem. São ensaios clínicos ainda? Sim, são ensaios clínicos, que é o percurso normal neste tipo de coisas, na medicina. Tem que se passar por ensaios clínicos para que depois seja uma rotina. Olha, o Afonso está a chorar ali. Está. O Afonso está a chorar, não é? Vamos virar a página, vá. Agora tu viras, vá. Vira lá a página, vira. Anda, força. Vira a página. Isso mesmo! Afonso chegou agora mesmo a casa. Pela frente tem 1 hora de fisioterapia. Vira, que a mãe ajuda, amor. Vá. Há 2 anos e meio, complicações no parto provocaram-lhe uma paralisia cerebral. Quem é que está para ali? Eu não gosto desse braço aí. Por que esse braço está aí? Ponha lá o braço lá para cima. Para ali. Você não sabe que esse braço aí não faz nada? O Afonso teve cerca de 20 a 30 minutos sem oxigênio, o que lhe provocou a paralisia cerebral. Ele foi levado para os cuidados intensivos, esteve lá 3 semanas e passado 5 dias vieram falar comigo, a médica, a neurologista, a dizer-me que o Afonso seria um menino especial, uma criança que podia estar hoje bem, sem qualquer problema, porque não havia, foi mesmo do parto. Infelizmente o Afonso é uma criança que, olha, feliz na medida do possível. Todos os dias levanta-se às 6h30 da manhã. De Maiorca até Coimbra são 42 quilómetros, que na carrinha do Centro de Paralisia Cerebral demoram 1h30 a percorrer. Está aqui desde setembro. A adaptação a novas rotinas nem sempre é fácil. Do Afonso, somos todos amigos, mas a Leonor é uma especial amiga. As primeiras coisas que começámos a notar foi ele não conseguir aguentar a cabecita. Aos 3 meses, 4 meses, 5 meses, ele ainda agora tem dificuldade, tem muita mesmo, não consegue aguentar. Porque não aguenta o tronco. Ai, que giro! Mais. O Afonso tem distonia, é de uma tetraplegia, ou seja, foi afetado tanto os membros superiores como os membros inferiores. É espástico, ou seja,
Há uma variação de tonos, tanto pode estar muito rijo como muito mole. Não estica, não estica. Aqui ou em casa, Afonso trabalha para melhorar a postura, o controle da cabeça, para aprender a fixar objetos. Boa tarde. Olá, como está, Ana? Então, mãe. Eu sabia que a mãe vinha cá. Não é habitual, mas hoje a mãe vem vê-lo depois do almoço. Foi ela que decidiu, durante a gravidez, fazer a criopreservação das células estaminais num banco privado. Isso mesmo? O Afonso é uma das crianças que está a participar num ensaio clínico na Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Pronto, chega, Leonor, chega. Os investigadores querem saber se as células estaminais podem ajudar a diminuir os danos da paralisia cerebral. O Afonso poderia melhorar, como poderia não melhorar. Mal não fazia. E o que a médica, a doutora Joana, explicou é que aquelas células são modificadas de maneira a fazer aquele tipo de trabalho. Elas são modificadas de maneira que compense as outras que morreram. Mas substituir nunca, só compensar. Já foi 2 vezes aos Estados Unidos. A terceira infusão está marcada para o final de novembro. Passado um mês, o Afonso estava a olhar diretamente para nós, após a primeira infusão. Não fazia. O Afonso era uma criança que estava constantemente a gritar. Não fixava a olhar connosco, não fixava a olhar com nada. Estamos a falar para ele, mas o olhar estava sempre a olhar para o outro lado. Era um olhar vago. Com um ano. Depois fomos lá e notámos que ele aí, pelo menos não olhámos, foi das primeiras coisas que nós notámos. O Afonso começou a rir, começou a abrir as mãos, começou a comer muito melhor, começou a mastigar, apesar de ser sempre comida passada. Nota-se que ele quer dar os sonzitos, quer falar, mas pronto, nada com nada. A ter os primeiros sons, ai, que ele diz muito bem. Os pais assumem as despesas com a viagem e a estadia. A crioestaminal paga a outra fatura. Cada infusão custa cerca de 10.000 euros. Para além das células estaminais do Afonso, a empresa libertou outras 5 amostras para o mesmo ensaio clínico. As alterações que nós notámos após a primeira infusão, de certeza que não foi em tão pouco tempo das terapias que o Afonso estava a fazer. Porque anteriormente também fazia terapias, as mesmas terapias. E também não será da idade, porque foi muito pouco tempo. Nós pensamos que realmente as primeiras células... Esta evolução que ele tem tido também é da idade. Não será tanto das células estaminais. Mas pronto. É das duas coisas, digamos. Pois, a gente pensa que é das duas coisas. No Centro de Investigação da Universidade do Minho, ampliam-se estudos na engenharia de tecidos, na medicina regenerativa. O que nós acreditamos aqui no laboratório, e quase só trabalhamos nisso, é que são as células da própria pessoa que vão permitir curar aquela situação, regenerar aquele tecido, certo? E, portanto, nesse sentido, temos 2 hipóteses, ou guardamos as células ou não guardamos. O que se vê, pintado a rosa claro, é a regeneração de um osso de um rato, depois de se combinar um biomaterial com células estaminais. E aqui temos uma zona de formação de novo tecido ósseo. Portanto, são os resultados de um mês de implantação. É o maior grupo europeu a trabalhar nesta área. 125 investigadores olham muito mais para o futuro do que para o presente das empresas de criopreservação. Eu às vezes até os critico porque acho que eles vendem muito o que é possível hoje, em que de facto as percentagens de utilização das células são ainda muito baixas, portanto por cada paciente que guarda as células, a percentagem de células utilizadas é baixíssima. Eu, se fosse guardar as células, guardava muito mais, não por isso, mas porque em cima disso existe uma expectativa. Imagino, se estivermos a falar do que eu estou, doce de cartilagem, não sei o que, não vai ser aos 20, nem aos 30, vai ser aos 40, aos 50 anos. Certamente que daqui a 10, 20, 30 anos vamos ter muitas outras coisas que podem fazer com células estaminais. Defendem-se os privados, sem se esquecer os bancos públicos, até porque é de lá que saem as células para investigação. Eu estou ansioso para ver quando de facto for preciso manter os bancos públicos, se o investimento vai continuar, não vai, com que valores, etc. Por outro lado, qualquer pessoa que faça uma análise real da situação, certamente o banco público está muito desiludido com a quantidade de amostras que tem conseguido nos últimos tempos. Em 2 anos e meio,
o Banco Público guardou cerca de 8.000 unidades de sangue do cordão umbilical. Olha, nasceu ontem à hora do almoço, está ótimo. Por aqui desembrulham-se os dias, na sombra da indefinição. Ninguém sabe o que vai acontecer. Eu, pelo menos, não sei. Portanto, eu não sei o que vai acontecer. A situação do país é difícil. Não sei o que é que vai acontecer em termos de reorganização do Ministério da Saúde. Fala-se de muita coisa. Fala-se, mas eu não tive nenhuma informação do que vai acontecer ao Centro de Histocompatibilidade do Norte, do que vai acontecer ao Banco de Sangue do Cordão Umbilical. E, portanto, tenho que usar o se, porque eu não sei o que vai acontecer. Dos cofres do Estado deveriam ter saído 2 milhões de euros. Ao Lusocorde chegaram apenas 500 mil. Serviram para pagar faturas em atraso. E, por isso, continua a faltar dinheiro e profissionais. Aquilo que é mais acertado é cancelar temporariamente a continuação das colheitas. Portanto, as unidades que estiverem, os kits que estiverem distribuídos, manter o regresso, porque não faz sentido nenhum perder nem os kits, nem mas não distribuir mais kits e esperar que haja uma definição. Tem medo do dia em que possa ter que admitir que é necessário fechar as portas do Banco Público? Não, não tenho medo, tenho mágoa. Perguntamos, insistimos, mas no Ministério da Saúde não houve respostas sobre o futuro do Banco Público. Nos registros internacionais de dadores, contam-se mais de 25 mil transplantes com sangue do cordão umbilical. Há 44 bancos públicos, onde estão armazenadas quase 500 mil amostras. As portuguesas não estão na lista, porque também não houve dinheiro para fazer todas as análises. Só metade das amostras têm os testes de compatibilidade concluídos. Nós temos amostras que de facto estão, mas não estão. Estão ali, mas estão em stand-by, não é? Tanto esforço para colher essas amostras, para agora não saber quando e como é que as vamos, quando é que as vamos poder utilizar. Feitas as contas entre o público e o privado, apenas 11% das amostras estão nos tanques de congelação do Lusocorde, porque é muito mais recente e não só. A taxa de rejeição nos privados ronda os 10%. No banco público, em média, metade das unidades vai para o lixo. Hoje tivemos uma taxa de rejeição elevada devido aos volumes baixos e devido também a contagens celulares também elas baixas. Hoje, só 2 amostras seguiram até à criopreservação. Muito obrigada pela sua disponibilidade e pela vossa dádiva. Felicidades. Um bom dia. Com licença. É a Lei 12 de 2009 que regula os critérios de qualidade, como o transporte, a análise, o armazenamento de tecidos e células. Todos os bancos têm autorização para trabalhar, mas apenas 4 privados cumprem todos os requisitos que a legislação exige. O nosso processo de certificação não acabou, nem vai acabar tão cedo, enquanto não houver condições. Não vale a pena fazermos uma lei onde exigimos que toda a gente tenha um hotel de 5 estrelas para morar. É preciso garantir que as pessoas não vivem nas barracas e é preciso garantir que a habitação média tem condições. Portanto, as leis têm que ser adequadas à realidade do país. Na maioria dos países europeus coexistem bancos públicos e privados. França é a exceção. A colheita de sangue do cordão umbilical só pode ser anónima e gratuita. Na Bélgica, há uma lei ainda à espera de entrar em vigor que define de forma muito estrita as circunstâncias em que se pode guardar as células estaminais para uso autólogo. Espanha e Itália consentem os privados, mas as amostras têm que estar disponíveis não só para o próprio, mas também para doação. Essas doenças são doenças tratadas e curadas pelos bancos públicos, não são pelos bancos privados.
Não há nenhuma competição entre os bancos públicos e os bancos privados. O grande flagelo, digamos, são as amostras que não são guardadas, que são a esmagadora maioria. O sonho do investigador, quando nós estamos a investigar qualquer coisa que ainda não existe, certamente temos de estar à procura de seguir uma ilusão. Se eu não acreditar que vou criar qualquer coisa que não existe, não posso estar a fazer investigação competitiva a nível mundial numa determinada área. Tenho 3 filhos, não guardei de nenhum. Não dei para um banco público porque não existia. Quem é seu namorado? Se pintar alguma coisa, um dos caminhos é o transplante, novamente. Podemos cair na lista dos desesperados que estão à espera de um dador compatível. Também, força, força, força. O ótimo é o Afonso não ter nada. Era não ter este problema. Mas o ótimo era o Afonso andar, para nós, andar e conseguir se expressar. Ou seja, cognitivamente. Poder ser autónomo. Olha, Afonso. Afonso já tem viagem marcada aos Estados Unidos para fazer a última infusão. Então você está tão cansado. Tem estado a trabalhar muito, meu menino. A Maria vive agora os primeiros meses sem quimioterapia. Lembras quando eu estava doente, tínhamos eu com a mãe a pé, lembras? Queres ir ver a avó à padaria? Vamos? Mas só um bocadinho. E comer um gelado da bolachinha. Também queres comer um gelado da bolachinha, safado? Procura-se a vida a 196 graus negativos. O que vais fazer? Esta reportagem está disponível em rtp.pt.